Nesse vídeo eu vou reagir a uma operação minha e a gente vai ver o que a gente pode tirar de aprendizado disso. E, bom, começando com o cenário aqui dos 60 minutos, que foi o cenário do dia que a gente está operando. O mercado, ele basicamente, alguns dias antes, né, ele falhou de romper e acabou corrigindo, ó, fazendo uma perna, duas, três pernas de correção. Essa linha roxa aqui é a média de 20 dos 60 minutos. Então, quando o mercado corrige em três pernas até a média, a gente sabe que os vendedores perderam força. No momento do rompimento, de comprador aqui em cima, os compradores tinham perdido força, tá? Tanto por esse movimento exaustivo, quanto pela falha de rompimento que ocorreu na barra seguinte. Porém, após três pernas de correção, em cima de um local de realização, que no caso é a média, a força volta para os compradores. Então, mesmo o mercado tendo falhado de romper após três pernas e voltando para uma região compradora, no caso a média, eu posso voltar a pensar em compras, tá? Então, isso é assim que eu começo o dia. O dia que a gente está operando, aqui é os 60 minutos, só tem uma barra formada ainda, está formando a segunda barra aqui ainda no dia. Perceba que antes do dia começar, a gente já tinha um cenário muito favorável para quem? Para os compradores. A gente tinha pernas de correção vendedora, tínhamos um fundo duplo que foi formado na média, tínhamos o mercado voltando e superando a média, e tínhamos o mercado fazendo o quê? Trocando polaridade na média. Como se tudo isso já não fosse um sinal excelente para os compradores. No começo do dia, nós ainda vamos ter o quê? A formação de duas pernas vendedoras. Então o mercado faz uma perna, corrige, isso é o final do dia anterior, e no dia de hoje ele faz a segunda perna vendedora, que já falha nela mesma, né? Já faz a segunda perna e já falha essa perna na mesma barra, tá? Isso acontece, deixa outro fundo duplo, mantém o preço acima da média e troca polaridade com a média, mostra que o mercado agora, a força acima da média é compradora. Então, cenário excelente aqui. Perceba que antes de começar o dia, você já, só analisando os 60 minutos, você já sabe que hoje eu não vou vender. JP, eu quero vender. O que eu teria que fazer aqui nesse dia? Bom, teria que esperar o mercado vir abaixo da média e reverter aqui, vir na mínima, se manter abaixo dessa mínima, para você começar a pensar em vendas. Então perceba, está muito distante para você começar a pensar em vendas aqui nesse momento, beleza? Vamos para os 5 minutos, vamos ver como está o gráfico lá. Então, basicamente, esse é o cenário dos 5 minutos. A gente olha para aqui para ver, a gente vai ver o seguinte: o mercado, ele chegou num gap magnético, tá? Que é um ponto de realização. Quando ele chega nesse gap magnético, tem falha, já era esperado. O mercado corrige profundo, então ele faz uma correção vendedora, faz uma correção profunda dos vendedores, faz uma segunda perna que é exaustiva vendedora. Então esse movimento aqui é um movimento de exaustão, tá? Como que você sabe que é um movimento de exaustão? Porque é um movimento onde ele está em cima de uma zona de realização do lado oposto, no caso, está em cima de uma zona de realização compradora, que seria aqui no caso o reteste desse ponto de rompimento, e ele aumenta a volatilidade do preço de forma abrupta. Então perceba, o mercado ele tem uma volatilidade comum, que aqui, por exemplo, ó, todas as bases elas vão ter mais ou menos a mesma volatilidade, com exceção de outro movimento de exaustão, que foi esse daqui. Perceba que depois dessa correção profunda, o movimento de exaustão, ele vem ainda mais forte, ainda mais claro pra gente, que é aqui, ó, esse movimento vendedor. Perceba que o tamanho delas em comparação com todo o resto é muito desproporcional. Então, quando isso acontece no final de um movimento, ou seja, aqui já tinha uma perna formada, corrigiu a segunda perna. Então, final de um movimento, em cima de um ponto de realização do lado oposto, é uma exaustão, tá? Sendo uma exaustão, o mercado falha e forma um cenário bom para os compradores. Não perfeito, mas bom. Por quê? Ele faz uma outside aqui nessa barra 7. Uma outside cria uma resistência nos 50%. Então, só por esse cenário, o que eu posso ver? Bom, aqui eu tenho uma zona de força compradora muito grande. E além dessa zona, protegendo aqui os compradores, tem a média de 20 do 60 e a média de 20 dos 5 minutos. Lembra que a gente falou das pernas de 60? Contagem de pernas 1, 2, 3? Então, nos 5 minutos está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente vai ver aqui, o mercado rompeu a mínima do dia, rompeu a máxima do dia. Máxima e mínima do dia são máximas e mínimas inflexíveis, ou seja, o rompimento delas é importante para o preço, é relevante, tá? Quando o mercado rompe aqui essa máxima do dia e falha, eu tenho que tomar cuidado com qualquer compra por aqui. Eu não posso sair comprando só porque sim, porque aqui tá tendo uma falha de rompimento, mesmo o cenário sendo bom. Então o que eu tenho que esperar? Eu preciso esperar uma fraqueza dos vendedores. Essa fraqueza aparece? Sim. Como? Do mesmo jeito que estava aparecendo antes, em pernas, fazendo uma perna, corrigindo, fazendo uma segunda perna. Essa segunda perna, ela vem até a média e falha, tá? E aqui você tem uma falha vendedora, duas pernas falhando na média e um sinal comprador bom. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou pensar em comprar aqui para tentar estruturar um trade. Tá vendo essa linha azul aqui, ó? É um outro gap magnético. Todas as minhas linhas azuis são gaps magnéticos, que eles são alvos que atraem o preço. Então, basicamente, eu já tô pensando aqui, eu vou posicionar minha ordem, vou adiantar aqui um pouco, vou posicionar minha ordem acima, tá? Dessa barra que se formou desse sinal. E por que acima do sinal, tá? Porque aqui você tem uma barra inside, que é a barra 19, eu tenho a barra 20 rompendo essa barra inside, e qual que é a barra que confirma a força de uma barra inside? É a barra que vem após
a barra que rompeu a inside. No caso, a barra 21 vem após a 20. Eu boto em cima dela porque quando romper ela, é mais provável que dê continuidade do que volte a estopar. Boto meu stop abaixo da barra inside e meu alvo vai estar, aqui eu tô até arrastando, ó, meu alvo vai estar no gap magnético. Agora é só esperar. Tô operando o quê? Uma confirmação de inside a favor do ciclo 60 minutos, da fraqueza vendedora, e a favor aqui da falha na média dos compradores nos 5 minutos. Então, se eu for fazer um checklist aqui, se eu tô fazendo um bom trade, bom, a pressão está a meu favor, porque vendedores já perderam a pressão deles aqui na média. Eu tenho bons pontos de defesa do preço, eu tenho um bom gatilho, que é uma confirmação de inside, o ciclo dos 60 está a meu favor, e eu tenho um bom alvo com risco retorno muito positivo dessa operação. Então, todo o checklist está batendo, então eu tenho tudo a meu favor nessa operação, eu tenho uma boa operação. A partir disso que você avaliou tudo, você agora é só esperar o trade andar e gerenciar de acordo conforme ele for se movimentando. Então vamos ver como o trade vai se desenvolver aqui, tá? Ó, fez uma barra muito boa, então perceba a importância. Eu já comprei aqui acima da barra de sinal, né? Então deu um sinal, a barra confirmaria a força é a 21, mas como a 21 pode dar essa acelerada no preço, eu coloco minha entrada um tique acima da barra que rompeu a inside, porque quando ele rompe essa barra que rompeu a inside, é mais provável que ele continue do que ele volte de stop na mesma barra. O que pode acontecer é a barra 21 falhar, ser um doji. Eu zero o trade, fico 0 a 0 ali, eu com stop pequenininho e tá tudo certo. Mas aí o mercado começa a subir, faz uma continuidade muito boa, falha aqui em cima, ele tá tentando de fato romper uma máxima inflexiva novamente, então é difícil de fazer isso. Ele retesta aqui a máxima inflexiva, dá um bom sinal ao comprador, confirmando aí que os compradores vão se manter acima do preço, acima do ponto de rompimento, o mercado vai acelerando. Aí até pausei, ó, passou aqui pulou um tempo, né? E aí eu marquei, ó, nesse pause, eu marquei aqui, não sei se tá dando pra ver direito, eu marquei aqui uma linha amarela, ó, tem uma linha amarela bem aqui, que é uma inflexiva que eu não tinha visto antes. Então, eu deixo marcado aqui pra ver se isso aqui falhou de romper e não falhou. Ficou um tique abaixo. Se isso aqui fosse uma falha de rompimento, eu teria colocado meu stop aqui abaixo da barra 25. Vamos ver aqui o que o preço vai fazer. Aí o mercado volta subindo, ó, e rompe de fato aqui a inflexiva, tá vendo? Então, quando o mercado rompe a inflexiva, ele já pega aqui na minha saída. E aí eu encerro o trade. Trade super simples, compra, perceba, quando você espera tudo se alinhar a favor do mercado, você já tem bons trades, tem trades muito mais fáceis para você fazer e não passa tanta raiva assim operando. Então ficou aqui um exemplo bom para vocês operarem mais. Um detalhe que pode passar despercebido, que é muito importante, é os 60 minutos, só por ele, antes de abrir o mercado, a gente já sabia que não queria vender. Uma pessoa que tivesse desatenta, não tivesse prestado atenção nisso, provavelmente teria vendido isso aqui achando que era bom, ou vendido aqui abaixo achando que era bom, ou vendido isso, ou até mesmo vendido por aqui, pensando que seria uma boa oportunidade, mas não seria, porque todo o contexto estava desenhado para compra. Você não poderia ignorar isso, beleza? Bem simples, é muito importante levar em consideração 65 minutos quando estiver operando e ter aí, bater o seu checklist de operações, tem que estar bem certo, tá? Você tem que ter ali tudo certinho, location certo, pressão a teu favor, um bom gatilho de entrada, a favor do ciclo 60 e de preferência a favor do ciclo macro aí que tá acontecendo nos 5 minutos também, valeu? Tamo junto, qualquer dúvida deixa nos comentários que eu sempre respondo, pode vir lá no Instagram e se quiser mais conteúdo tem aí dentro da Bookers Club, tá? Só assinar aqui embaixo e você vai ter o link. Tamo junto, valeu e até mais!